Hoje eu vou abrir e eu vou falar algo que bateu um pouco em mim. E tá lá em Romanos 12, 11 e 12. Eu vou ler na versão King James, tá? Diz assim: Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Lendo essa passagem, você percebe que é extremamente importante e necessário ter intensidade e constância na busca por Deus. E pesquisando algumas coisas, eu vi que a palavra constância, ela também significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança, firmeza, entre outros. Então, trazendo isso para nós, a constância é a característica de uma pessoa que não deixa o seu propósito, que não se desvia do seu propósito e tem lealdade, mesmo diante dos maiores sofrimentos e provações. E o perfeito exemplo que nós temos de alguém que teve constância até o fim e perseverou no seu propósito é Jesus, que mesmo tendo passado por enorme dor e sofrimento e sabendo já o que ia acontecer com ele perseverou e não desviou do seu propósito que foi definido pelo Pai. E de semelhante modo, a gente também tem que cumprir o nosso propósito ao qual Deus nos chamou, não permitindo que qualquer coisa, como por exemplo a preguiça, atrapalhe o nosso caminhar com Deus, porque a preguiça ou qualquer outra coisa, ela só vai entrar se você permitir que ela entre na sua vida, como por exemplo na sua rotina, nos seus atos, no seu dia a dia. E a preguiça é sempre um mal para nós, como por exemplo diz lá em Provérbios 3:4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra são plenamente satisfeitos. Ou seja, a gente deve ter fervor e constância na busca por Deus, mantendo os olhos fixos no alvo, que é Cristo. E que a gente possa ter uma intensidade nisso e o nosso coração vai se fortalecendo, assim como diz lá em Tiago 5:8. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Algum jeito que a gente pode se fortalecer e manter uma constância é ter intimidade com Ele, como, por exemplo, louvando, jejuando, orando, estudando e aplicando a palavra no nosso dia a dia. E com o conjunto disso, a gente vai conseguir ter mais constância em Cristo e cumprir o nosso propósito sem nenhuma intervenção. Bom, era isso que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado claro. E agora eu vou orar para começar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, queremos te agradecer de novo, Jesus, pelo Rafael, Jesus. Continue cuidando deles, Pai, da sua família. Deus, em nome de Jesus, abençoe o culto, abençoe o louvor, Deus, e a palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sté, pode ir. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. O áudio do teclado tá bom? Sim. Tá ótimo. Sim, só tira o Lisa daí da câmera, por favor. Vamos louvar o Senhor, então, todos juntos.
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Coração exulta, alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Eu queria convidar vocês a declarar que o Senhor está aqui, sabe? Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade de louvar, orar, ministrar com o meio virtual, assim. Eu acho que todo mundo enxerga essa barreira, né? Que é um pouco difícil de você fechar seu olho e adorar com várias pessoas te olhando pelo celular ou pelo computador. E parece às vezes que não é a mesma coisa, que Deus não está aqui dessa forma. Mas eu quero te convidar, apesar dessa situação nova que a gente está passando, apesar do culto estar sendo virtualmente, a vocês fecharem os olhos e a declararem que o Senhor está aqui, que o Senhor se faz presente aqui, independente da forma como nós estamos cantando, independente da forma como o culto está sendo ministrado, seja presencialmente, seja pelo celular. Vamos declarar então que o Senhor ele está aqui.
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva minha mania a ti.
Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva minha a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, glória a Deus. Vou passar para o meu amor. Então vamos lá. Paz, gente, tudo bem com vocês? O som tá saindo bom aí? Deixa eu ver. Tá? Beleza. Vamos começar então aqui, continuar nesse mesmo espírito. E teoricamente não era para eu estar pregando hoje, era para ser o meu irmão, que ele vai pregar, mas ele pediu um tempinho a mais, aí estou aqui e eu ainda não estava muito preparado para pregar, eu não tinha nada em mente, não tinha nada que Deus tinha botado dentro do meu coração. Mas eu fiquei procurando esses dias e tava difícil, não vinha nada. Eu falava, eu acho que é isso. Aí eu ia atrás e falava, mas não tem nada a ver, acho. E não tava sentindo nada concreto do que eu tinha que falar. Aí ontem eu tava mexendo no YouTube e achei um vídeo lá de um cara que fez que nem se fosse uma live. E eu escutei, eu abri. E aí uma das músicas me tocou muito, muito, muito. Eu falei, é isso. É isso. Mas eu falei, nossa, mas parece que isso que ele tá cantando eu já ouvi em algum lugar. E aí quando eu peguei para procurar, eu vi que estava em Mateus 6. E no culto passado que eu preguei, eu preguei Mateus 13. Então, continuando dentro do mesmo livro, um livro que eu já estava estudando, uma coisa assim que eu realmente achei que tinha tudo a ver com o que a gente está passando nesses tempos. E aí eu queria que você abrisse em Mateus 6,
E aí a gente vai ler do 25 até o 34. Então eu vou começar a ler aqui e você pode ou me acompanhar ou ler aí na sua Bíblia também. Então, por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo e quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. E porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram saber todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados e basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, que eu possa, Senhor Deus, sumir desse lugar, mas que o seu Espírito possa falar através de mim, Senhor Deus, que eu possa realmente ser um canal, Senhor Deus, que as pessoas possam entender o que o Senhor quer falar pra gente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, e que o Senhor também possa, Senhor Deus, afastar qualquer tipo de ação demoníaca na casa de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor deixe os demônios surdos, mudos, Senhor Deus, e inertes a qualquer tipo de coisa, Senhor Deus, e que a gente possa realmente ficar focado na Tua palavra e entender o que o Senhor tem para falar para a gente, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Pai, e é por isso que eu oro. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Então, esse texto eu achei, tipo assim, totalmente atual com o que a gente está vivendo, né? Então ele vai falando dessas coisas de não se preocupar, de que a gente não ser ansioso. E que momento mais oportuno de falar disso, né? Um momento que a gente está aí preso dentro de casa, de quarentena, tentando evitar qualquer tipo de contaminação ou até diminuir esse ciclo vicioso. E a gente acaba tendo as nossas incertezas, né? A gente vira e fala, nossa, mas quando é que a gente vai sair da situação, né? Quando que a gente vai poder sair de casa sem se preocupar, sem estar de máscara, sem estar de luva, sem achar que o cara que está do seu lado pode te contaminar com uma doença terrível? Ou quando eu vou poder ver aquela pessoa que eu tanto gosto? Quanto tempo isso vai demorar? Quando a economia vai voltar ao normal? Quando eu vou poder viajar? Quando o governo vai estar bom? Quando, como? E a gente fica se perguntando todas essas questões. E tem muita coisa na nossa cabeça agora por causa dessas incertezas. E de um jeito ou de outro, essas incertezas acabam minando a gente, acabam entrando dentro da nossa mente, e isso acaba tomando um papel muito grande dentro da gente, que acaba por, às vezes, ou desviar o nosso foco, ou ocupar muito do nosso foco. E aí, falando que quando eu escutei aquela música, que ele falava exatamente essa parte do 29, que
se você está falando de Deus, ele fala, se você veste até o lírio do campo e dá de alimento aos pássaros, e eles não se preocupam, então eu também não preciso me preocupar. Em português vai ficar meio feio, mas em inglês eu juro que é bonito. E isso falou muito comigo, assim. Eu falei, nossa, mas isso é um momento perfeito, assim, pra gente falar disso. E aí, na minha outra pregação, eu acabei expondo um pouco mais o que era o livro de Mateus, que Mateus tinha sido um cobrador de impostos, o que ele tinha feito. E aí, só para voltar, o que estava acontecendo em cada capítulo, nos primeiros dois capítulos, vai retratar a história de Cristo, o nascimento dele, o que aconteceu ali quando ele era pequeno. No 3, ele já é batizado por João Batista. No 4, ele vai jejuar no deserto por 40 dias e acaba sendo tentado pelo diabo lá. E ele começa a recrutar, então, os seus discípulos. No 5, que é o anterior a esse que a gente está lendo, ele começa a fazer o Sermão do Monte, e para aquelas pessoas que estavam ali reunidas, ele começa a passar uma série de coisas de como você deve agir, como você deve se portar, como funcionam as coisas no reino, o que são as regras, o que está acontecendo, o que ele veio para mudar. E aí no 6, ele já começa a falar, quebrar um pouco do estigma que os judeus tinham antes, assim, o estigma social mesmo. Então ele fala como que você deve dar esmola pro pobre, se você não tem que aparecer, você tem que fazer isso em secreto e não para agradar a Deus e não a pessoa que está te olhando, para você sair em uma posição de bacana. E depois ele fala como você deve orar, que você não deve orar fazendo, sei lá, um carnaval na frente das sinagogas para falar que você é crente ou não. E ele começa a explicar disso, como a gente jejua. E aí ele toca numa parte que é muito importante aqui no 19, que ele começa a falar sobre os tesouros no céu, que muitas vezes a gente acaba se preocupando demais com essas coisas da terra, com os tesouros terrenos. E ele começa a depois separar as coisas, separar o joio do trigo. E no 24 ele fala dos dois senhores, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então ele está explicando basicamente que não tem como você ter dois senhores na sua vida, não tem como você ter dois focos, se você olhar para a direita e olhar para a esquerda ao mesmo tempo. Não tem como. Você vai ter sempre que estar olhando para um alvo. E aí no 25 ele começa, né? Ele começa falando aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, e quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, e quanto haveis de vestir. E essa primeira parte desse versículo, ele fala basicamente de 3 necessidades básicas que a gente tem. Então, que é se alimentar, que é beber água, e ao mesmo tempo é você se vestir. Porque concorda que a gente não é mais para sair por aí, porque a gente tem um estigma já. E se Deus veste até o lírio do campo, por que ele não vai vestir a gente? Então, isso é uma necessidade básica. E aí, ele realmente mostra que essas necessidades básicas, ele vai dar isso pra gente. E aí, depois, na segunda parte aqui do versículo, ele fala: não é a vida mais do que o alimento e o corpo, e mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida? E o porquê andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerei como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele está mostrando que realmente o real provedor por trás de tudo isso é o Criador, é Deus. Não tem como você
negar isso. Não tem como você falar isso. E eu achei muito interessante que ele começa falando aqui sobre... Ele faz dois tipos de analogia nesse texto. Então ele começa falando primeiro do maior para o menor. Então ele fala assim... Ele começa falando do maior para o menor. Então não é a vida mais que o alimento e o corpo e mais que as vestes. Então ele bota a nossa vida em primeiro plano, que é uma coisa realmente maior do que todas essas outras necessidades. E aí depois ele pega e volta. Ele pega e volta para fazer a analogia do menor para o maior. Então ele fala assim, que ele fala das aves. Então ele fala, porventura não valei vós muito mais que as aves. Então as aves, que é uma coisa que teoricamente é muito menor do que a gente é o final da criação, para isso a gente é a imagem e semelhança de Deus. Isso ele está mostrando que a gente não adianta a gente se preocupar, porque até as coisas pequenas são suportadas por Cristo. E aí no final ele também fala, ora, se veste Deus assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Então ele de novo faz isso. E aí depois ele reforça, homem de pequena fé. Então, se essas coisas pequenas realmente estão sendo desde sempre sustentadas, quem é a gente para não acreditar que a gente vai ter esse sustento, essas necessidades básicas atendidas? E aí eu também achei legal uma coisa que ele fala assim, que ele fala, por que a gente anda ansioso? Por qualquer coisa que a gente anda ansioso. Porque se a gente pode acrescentar que se quer um côvado que ele bota aqui, a nossa vida. O que é um côvado, né? Eu fui atrás, uma medida padrão, que é da ponta do seu cotovelo até o final do seu dedo médio. Então isso deve dar o quê? Uns 60 centímetros, uns 50 centímetros. Então, ele está falando que você não consegue botar, sei lá, um passo a mais, um passo a mais na sua vida, sem que Deus permita, ou sem que Deus realmente esteja por trás. Você não pode acrescentar 1 minuto, 1 hora, qualquer coisa que seja, porque Deus já determinou, Ele é o Criador e pôs os nossos limites na nossa vida, e Ele tem tudo planejado já. E isso eu achei muito legal, para mostrar como, assim, dependente e limitado a gente realmente é. Que não tem o que a gente possa fazer ou desfazer, que a gente possa, sim, realmente tomar o rédeo das nossas vidas, falar o que a gente vai fazer, o que a gente realmente tem de fazer, se a gente vai conseguir acrescentar sequer 1 minuto na nossa vida. E aí ele fala também, voltando um pouco mais esse negócio das riquezas, que a gente se preocupa, às vezes, chegando nesse nosso foco, porque a gente anda ansioso, porque o mais comum, desde sempre, desde a época lá de Jesus, 2000 anos atrás, o mais comum o problema maior são sempre as riquezas. Isso é realmente o que pode conturbar o coração do homem e realmente tirar o foco. É uma coisa muito... chama muita ganância, que a pessoa vai muito atrás. E, às vezes, a gente acaba se preocupando mais com isso e a gente acaba falando, nossa, se eu tivesse dinheiro, a vida ia ser muito mais fácil, a vida ia ser... Ou se eu não tenho dinheiro, a vida ia ser impossível, ia ser muito mais difícil. Mas, realmente, o dinheiro traz facilidades, traz dificuldades, mas ele não deixa de... Você ter o dinheiro, você não ter o dinheiro, não deixa de... que faça com que você ganhe esse seu sustento básico. Que isso é uma coisa muito importante. A gente não precisa disso para viver. A gente realmente tem um foco maior. E às vezes a gente acaba se preocupando que a nossa vida depende disso, mas não é verdade. E com essas dificuldades ou com essas facilidades, a gente acaba se esquecendo que Deus cuida das menores das coisas. Então, as coisas pequenas não se esforçam, na teoria. Então, ele fala que as aves, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiros, porque o Pai Celeste as sustenta. E sobre os lírios,
O Cristo, Deus veste elas. E aí eu acabo pensando muito naquilo que a gente pensa muito sobre a gente. Quem nunca se deparou com uma paisagem totalmente linda, que você realmente consegue saber que tem um criador por trás de tudo aquilo. Então, os lírios, Deus bota eles aqui porque ele considera como uma das flores mais lindas que tem. Na Bíblia fala várias vezes dos lírios do campo, e realmente é uma coisa muito linda, é uma flor linda. E ela não se esforça em nada para ser linda. Ela não tem esforço, ela não tem riqueza para tornar ela linda, ela é simplesmente 100% à prova do cuidado de Deus. E aí ele compara que ele fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios. E você fala, nossa, Salomão é um cara muito sábio, não sei o quê. Mas em 1 Reis 10, ele realmente demonstra quanto Salomão era sábio, quão rico ele era, quão diferente eram as coisas que ele tinha. Eu vou ler aqui um pedacinho. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio aprová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém e com uma comitiva grande, com camelos carregados de especiarias, muito ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu uma resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve um profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara e a comida de sua mesa, o lugar de seus oficiais, o serviço de seus criados, os trajes dele, os seus copeiros, o holocausto e tudo que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: Foi verdade a palavra que o teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria? Eu, contudo, não cria naquelas palavras, e até que vim aqui e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram metade sobre pujas em sabedoria e prosperidade da fama que te ouvi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, e os que estão sempre diante de ti e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que constituiu o rei, para executar juízo de justiça. Então, a rainha de Sabá vai lá, vê Salomão e vê... Ela falou, eu não sabia metade do que me contavam. Eu não sabia metade do quão grande as coisas que Deus proporcionou eram. Então, isso é uma coisa assim muito importante, porque fala também da sabedoria, que Salomão se revestiu de sabedoria, Deus falou que ia conceder ele uma coisa e ele pediu sabedoria. Isso foi uma decisão muito sábia. Então, todas as coisas que circundavam a Salomão eram provindas dessa sabedoria. Então, isso é muito importante, que se o lírio não é comparável com Salomão, se Salomão é tão pequeno comparado com o lírio, a beleza dele, porque é algo 100% do cuidado de Deus, a gente se pergunta, sabe, por que eu estou me preocupando? Por que eu estou tendo essa ansiedade por essas coisas que não são realmente relevantes? E essa ansiedade, ela acaba, que eu nem estava falando, cativando e minando muito dos nossos pensamentos sobre o futuro. E a gente acaba por não viver, por não admirar as coisas que a gente tem no presente. Aí uma coisa que hoje no almoço a gente estava conversando lá na mesa, e meio falou de uma blogueira que falou que estava em um lugar e estava fazendo as coisas para gravar, para não sei o que, tirar foto, não sei o que, e ela realmente não parou para olhar a paisagem que ela estava tirando foto. Ela estava mais preocupada em ter um registro, tirar uma foto atrás daquela paisagem linda, mas ela não parou para olhar. Ela não parou para admirar. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas nossas vidas. Às vezes a gente acaba esquecendo disso e
Só indo pro nosso foco. Não parando para admirar essas coisas. E aí, nessa terceira parte, que é do 31 ao 33, Jesus vai mostrar para os discípulos como que eles podem resistir a essas tentações. Como que eles podem resistir a essas coisas, essas riquezas que minam na cabeça, tudo isso. E ele fala: portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está falando aqui que se o seu foco estiver no lugar certo, se você confiar no lugar certo, tudo vai ser acrescentado. Que a gente não tem que ser como os gentios, que procuram todas essas coisas, todas essas necessidades, que Deus já vai suprir. E até Davi, com todo o seu reinado, ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele não está, sei lá, confiando nos lobos, não sei o que, ele está confiando realmente no pastor dele. Ele está confiando, ele está se submetendo a quem é digno e a quem é tudo agora e que realmente dá tudo isso. E às vezes isso também puxando para um outro lado, às vezes a gente acaba pensando que muitas coisas são impossíveis, que são irreversíveis, mas aposto que na sua história Deus tem uma história que parece irreversível para você, mas ele te mostra totalmente o contrário, e que às vezes a gente acaba esquecendo disso, que Deus realmente é bondoso, ele se preocupa com a gente, ele sabe o que a gente precisa, e a gente não precisa se preocupar porque até os lírios do campo são vestidos. E aí na última parte, que é o 34, ele fala: portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta cada dia o seu próprio mal. E essa parte que ele fala, não vos inquieteis com o dia da manhã, eu não sei se tu não reparou, mas ele fala isso 3 vezes. Ele fala no 25 e ele fala no 31. 31? Isso, no 31. Não vos inquieteis, não sejais ansiosos. Porque realmente não tem por que a gente ser ansioso ou se preocupar com o dia da manhã, porque realmente as coisas são cíclicas. Tudo tem um ciclo. Então a gente se alimenta, a gente bebe água, a gente se veste e tudo é a mesma coisa. Você não lembra, a gente não lembra nem o que a gente comeu no almoço de ontem. Então, por que a gente está se preocupando tanto com o almoço de amanhã? Porque hoje a gente já não vai lembrar o que a gente comeu amanhã. Então é uma coisa assim que realmente basta cada dia o seu próprio mal. Não basta a nós ficar se preocupando com essas coisas, porque Deus vai suprir com tudo isso que a gente acabou de ver nesse texto. E se a gente ficar se preocupando com o futuro, pensando, nossa, amanhã, semana que vem, mês que vem, depois da quarentena, ano que vem, o que vai acontecer? Todas essas incertezas, elas vão entrar dentro da gente de algum jeito ou de outro, e a gente vai perder o controle e vai acabar esquecendo quem é o real provedor de todas as coisas. A gente vai sucumbir. E essa incerteza, que é o que a gente estava falando, traz as coisas ruins, a gente acaba esquecendo muitas coisas. Então, se é o dinheiro que está te trazendo incerteza, você vai ter cobiça, você vai ter ganância, você vai ter, sei lá, querer esse conteudismo, porque não, eu preciso desse dinheiro. Muitas coisas que acabam distorcendo a nossa realidade. Os nossos relacionamentos ficam diferentes, então a gente vai estar sempre armado, vai estar sempre com facas, unhas e dentes. A gente sempre vai tentar ser ríspido, sempre vai achar que aquilo é uma agressão, a gente não tem confiança em mais ninguém. Então, tudo isso é o que as incertezas trazem pra gente. E a gente tem que realmente confiar e se dedicar nas coisas que
são certas, porque eu acho que riqueza no mundo nenhuma tem a garantir aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Dinheiro no mundo não paga a certeza de que se você morrer hoje, amanhã você vai estar com Cristo. Não tem dinheiro, não tem nada no mundo que você possa se preocupar mais do que ter essa certeza, do que você ter realmente essa riqueza. De que nem ele fala no 19, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, e onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros, onde traça nenhuma e nem ferrugem a corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o tesouro, ali também está o seu coração. Então, a nossa riqueza não é aqui, a nossa preocupação não tem que ser aqui, a nossa incerteza, nosso não tem lugar aqui se a gente realmente tem o nosso foco, tem o nosso alvo, tem a nossa confiança e tem a nossa certeza da salvação. E que a gente possa realmente entender isso, que se as aves não plantam, não colhem, não juntam dinheiro no banco, não fazem nada, e elas continuam sendo cuidadas por Deus, que os lírios desde sempre continuam sendo cuidados e sendo as flores mais lindas, as paisagens mais lindas, tudo que Deus cuida continua sendo perfeito, e porque menor dessas coisas pareçam, a gente acaba sendo um plano maior. E a gente não deve ser ansioso por isso. E amém. É isso que eu tinha para compartilhar. Acho que não sei se foi um pouco rápido, não sei, mas tudo bem. Então eu vou orar aqui para Deus estar falando com a gente, estar guiando nossa mente, nosso coração, para que a gente realmente possa focar nisso e buscar mais do Senhor. Amém? Então, oremos. Senhor Deus, Pai, eu venho aqui te pedir, Senhor Deus, por tudo que a gente acabou de escutar, Pai, por tudo isso que o Senhor falou com a gente sobre esse momento que é tão conturbado e tão cheio de incertezas e ansiedades, e às vezes a gente acaba se esquecendo realmente do plano maior, Senhor Deus, do que realmente é importante, do que realmente é, Senhor Deus, a nossa riqueza, onde está o nosso tesouro, Senhor Deus, que traça nenhuma, Senhor Deus, que ladrão nenhum, Senhor Deus, nada pode roubar isso da gente, que é a nossa certeza da salvação, Senhor Deus. Que a gente possa estar com o foco no lugar certo, que a gente possa, Senhor Deus, estar plantando e semeando todo esse nosso entendimento, todo esse nosso amor, Senhor Deus, que o Senhor despeja na gente todos os dias, Senhor Deus, manhã por manhã, que o seu amor se renova, Senhor Deus, que a gente possa transmitir isso para as outras pessoas, Senhor Deus, e que a gente possa, Senhor Deus, não esquecer disso, Senhor Deus, que a gente não se esqueça disso, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, conforta e consola os nossos corações, abençoe a vida de todos daqueles que estão precisando desse consolo agora, que o Senhor possa preencher esses corações, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa aquecer essas pessoas, Pai. Pai, eu também queria te pedir pela vida do Rafael, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando dele a todo momento, Senhor Deus. E que a gente possa sair da situação o mais rápido possível e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor Deus. E que a gente possa realmente, Senhor Deus, ter fé a cada dia que passa nesse momento conturbado, nessa quarentena, e que a gente possa chegar ao momento devido e dar glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém.